Fala Dev Nerds, tudo bom com vocês? Hoje vamos falar um pouco mais sobre lógica de programação utilizando JavaScript. Calma, eu sei que lógica de programação pode assustar um pouco no começo, mas vamos tratar de um modo muito simples e prático aqui nessa aula. Então, só falando um pouco sobre lógica, né? Lógica não é decorar código, né? É resolver problemas do dia a dia. Então, para desmistificar essa questão de lógica, a gente precisa começar a entender para que a gente utiliza a lógica, né? Que geralmente é para resolver algum tipo de problema. Então, se você quer saber um pouco mais sobre lógica de programação, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para as próximas notificações de vídeos. Então, falando um pouco mais sobre lógica de programação em JavaScript. Então, a lógica, a gente vai utilizar bloquinhos de códigos que, juntando, a gente consegue resolver um problema. Então, a gente vai começar com um exemplo básico do dia a dia, para você entender como que é a questão de lógica, a utilização de lógica para resolver problemas. Então, vamos pegar algo do nosso dia a dia, fazer um café. Então, a gente tem o problema de fazer o café. A gente vai fazendo algumas etapas para que a gente tenha o café feito no final de todas essas etapas. Então, a gente pega a água para ferver, pega o pó do café, coloca no filtro. Depois que a água está fervida, a gente coloca no nosso filtro, aguarda até a água passar no filtro e pronto, a gente tem o nosso café e é só a gente servir. Então, basicamente, lógica de programação também é isso, é pegar alguns itens, alguns bloquinhos de código, juntar e resolver um problema. Tá, então a gente entendeu a lógica do dia a dia. Agora vamos entender um pouco de lógica utilizando JavaScript. Vamos colocar a mão na massa para a gente criar alguns exemplos de como fazer isso. Nessa aula nós vamos fazer uma validação se a idade da pessoa é maior ou menor que 18 anos. Então a gente vai verificar se a pessoa é maior de idade ou não. Então, vamos para o nosso código. Então, eu tenho o Visual Studio aberto, eu vou criar uma pasta no meu computador com um nome de maioridade ou verifica maior de idade, ou no meu caso eu coloquei só lógica JS. Então, eu vou vir em File, Open Folder e vou abrir a minha pasta. Abrir a minha pasta. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter um arquivo JS e um arquivo HTML, que é onde a gente vai colocar algumas informações HTML que o usuário vai digitar a idade e a gente vai validar se o usuário é ou não é maior de idade. Então, vamos criar nosso arquivo HTML, index.html, aqui eu vou dar um pouco de zoom para ficar melhor da visualização. Então a gente vai começar com o doctype, que é o tipo de documento, né, HTML. Depois a gente vai criar a tag HTML e a gente vai subdividir o nosso código em cabeçalho e corpo. Então, a gente vai criar o cabeçalho e vai colocar algumas configurações aqui dentro dessa tag de cabeçalho. Aqui nessa aula, a gente não vai separar o CSS do HTML, nós vamos deixar aqui dentro do HTML. Mas, se você quiser verificar como faz isso, eu tenho um outro vídeo aqui no canal falando sobre
como deixar o CSS separado do HTML. Então vamos utilizar o meta e a gente vai colocar o TF8. Aqui é a configuração para a gente identificar caracteres especiais na nossa página. Vamos colocar o meta name view port content widget. Aqui, essa configuração é para a gente redimensionar a nossa página de acordo com o tamanho do monitor que está exibindo a nossa página. Criamos as configurações do cabeçalho. Vamos colocar um título. Aí eu vou colocar o nome de verificação de idade. E conforme eu falei, a gente vai colocar o style também aqui dentro do nosso HTML. Então eu vou colocar configuração para o body. A gente vai utilizar o font family Arial, um alinhamento de texto centralizado e a gente vai colocar uma margem top de 100 pixels. Então a gente vai deixar um espaçamento no topo da nossa página. Se você estiver gostando do vídeo, deixe uma mensagem aqui nos comentários. Aqui a gente vai colocar CSS input e button. Então o nosso input text e o botão vai ter as mesmas características. Vai ter um espaçamento de 10 pixels, um tamanho de fonte de 16 pixels e a gente vai ter uma margem top de 10 pixels. Então colocamos estilo para o nosso input e para o nosso botão. Agora eu vou criar um CSS para nossa mensagem. Então eu estou criando um CSS específico, eu não estou colocando em nenhum elemento. Então eu criei o CSS e eu vou utilizar esse CSS de acordo com a minha necessidade na codificação. Então eu vou ter uma margem top de 20 pixels, eu vou ter um peso de fonte bold, que é para colocar em negrito. Então, muito bem, criamos o nosso style. Agora a gente vai criar os elementos HTML. Então, entre o HTML e o head, que é o fechamento do cabeçalho, a gente vai criar a tag body. Então, o que a gente vai ter aqui na tag body? Nós vamos criar o título, a gente vai criar um input, que é para o usuário digitar a idade, e um botão para verificar a idade. Então nós vamos criar o H1, que é um elemento de título, e vamos colocar verifique se você é maior de idade. Aqui nós vamos criar o input type number, porque o usuário vai poder digitar apenas número. E vamos colocar um ID, idade. Então, basicamente, o que fizemos aqui com esse input? A gente criou o input do tipo number e colocamos uma identidade para ele com o nome de idade. Agora vamos colocar o placeholder, digite sua idade.
Para que a gente utiliza o placeholder? A gente utiliza para deixar aquela marca d'água no input. Então a gente deixa como uma ajuda o que o usuário precisa fazer naquele input. Vamos fechar o input. Vou utilizar o BR para pular uma linha e vou colocar um button. O button vai ter o onClick, que é o evento do botão. Então, quando o usuário clicar no botão, ele vai chamar uma função. O que é uma função? Uma função JavaScript é códigos JavaScript que vão ser executados em uma determinada ordem para executar a atividade, que no nosso caso é verificar se o usuário é maior de idade. Então, como chama a nossa função? Verificar idade. Abre e fecha parênteses. Vou fechar o botão e colocar verificar. Muito bem. O que a gente vai ter aqui também? O usuário, assim que digitar a idade e apertar o botão, a gente precisa exibir uma mensagem se ele é ou não maior de idade. Onde a gente vai exibir essa mensagem? Vamos colocar em um parágrafo, utilizando o ID de mensagem. E fechamos o parágrafo. Muito bem, então a gente já fez toda a nossa estrutura HTML, agora precisamos chamar a nossa função que está lá no nosso JavaScript. Como que eu faço para vincular o arquivo JavaScript aqui dentro do HTML? Eu vou criar a tag script src, onde vai estar o arquivo. Então eu vou colocar o nome de script.js, que é o nome que eu vou dar para o nosso arquivo que a gente vai fazer agora. Então, feito isso, agora o que a gente precisa fazer? Criar o arquivo script.js para a gente validar se o usuário é maior ou menor de idade. Então, eu vou criar um novo arquivo. Então, eu vou vir no Explorer, vou criar um novo arquivo chamado script.js. Muito bem. O que vai ter nesse arquivo script.js? Então, a gente vai fazer uma função. A gente vai criar uma function que é verificar idade. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar as informações que estão lá no HTML e validar se é ou não maior que 18 anos. Então, a gente vai criar uma const, que é a idade. Onde está a idade? A gente vai pegar lá do input, onde o usuário vai digitar a idade. Então, primeiro eu vou colocar o parse int. O que é o parse int? Que eu quero converter aquele texto que ele digitou em inteiro, em número. Aonde está? Em document.getElementById. O que significa isso? Que eu estou capturando o elemento pelo ID. Então, qual o elemento lá no HTML que está a nossa idade? O elemento input. Então, qual é o ID desse input? Idade. Então, eu tenho que colocar o ID aqui de idade. Ponto value, que eu quero pegar o valor daquele input. Muito bem, peguei o valor. Agora eu vou criar uma outra const mensagem. O que a gente vai fazer com essa mensagem? A gente vai validar se é maior ou menor que 18 anos e vai exibir essa mensagem lá na tela. Então, qual elemento contém o nosso ID para a gente exibir a mensagem? Então, document getElementById. Então, lá no nosso HTML, nós temos o nosso P, que é o parágrafo que vai receber a nossa mensagem. Então, qual é o ID desse parágrafo? Mensagem. Então, document getElementById, mensagem. Aqui a gente vai utilizar a lógica de programação agora. Então, a gente vai verificar
se o usuário é maior ou menor que 18 anos. Então a gente vai colocar if, que é se a idade digitada maior ou igual a 18, se a idade for maior ou igual a 18, nós vamos colocar que o usuário é maior de idade. Então, mensagem.innerHTML vai receber: você é maior de idade. E a gente vai colocar mensagem.style.color igual a green, que é verde. Então, o que a gente está fazendo aqui? Mostrando a mensagem na tela e colocando uma cor para ela. Se não, a gente vai colocar mensagem.inner text. Aqui eu esqueci eu coloquei inner HTML, é inner text em cima também, tá? Igual, você é menor de idade. E aqui a gente vai colocar a mensagem com style.color igual a red. E vamos salvar todos os nossos arquivos. Vamos em File, Save All, salvamos todos os nossos arquivos. Agora vamos testar para ver se está funcionando. Colocamos a nossa idade e clicamos no botão verificar. A gente vai receber a mensagem que você é maior de idade. Se a gente colocar outra idade menor, 15, a gente vai receber a mensagem que você é menor de idade. Então, esse foi o exemplo que a gente fez. Se você conseguiu chegar nesse resultado, parabéns, você já está conseguindo entender sobre lógica de programação. E se você conseguiu, deixa um comentário aqui no nosso canal. Caso tenha interesse, tem uma mensagem fixada aqui no comentário, que é um link para a nossa comunidade, onde eu explico alguns detalhes a mais sobre lógica de programação e sobre alguns outros temas de HTML, CSS e back-end. Se esse vídeo foi importante para você, se inscreve no canal, deixe seu like e ative as notificações para o próximo vídeo. E uma surpresinha, na próxima aula iremos desenvolver um joguinho utilizando JavaScript. Te vejo lá.